Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E seguimos a nossa viagem, a primeira viagem missionária, no registro de Atos 13, de 13 a 15, onde vemos o registro de João Marcos voltando para Jerusalém. Diz-nos aqui a palavra: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge para a Antioquia da Pisídia. Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Neste breve relato, nós vemos um fato que marcou essa primeira viagem, que foi o retorno de João Marcos, o jovem, a Jerusalém. Eles não foram enviados? Fica a pergunta, mas por que ele retornou? Paulo era uma bênção, mas era um homem difícil, um homem duro, um homem rústico. E Barnabé era tio de João Marcos. E isso gerou uma insegurança em João Marcos. Ele desanimou. Já tem os rigores da viagem. E, de repente, ter um Paulo duro na queda, com palavras de autoridade, mas muitas vezes ásperas, para uma pessoa que estava em formação, gerou um desânimo e ele voltou para Jerusalém, voltou para casa de seus pais, para o seu lugar de origem, interrompendo a sua participação na viagem. Aprendemos aqui que na obra, apesar de sermos bênção, nós temos que cuidar com a nossa atitude com relação aos jovens. Atitudes muito duras, atitudes que podem fazê-los desanimar. Mas independente de qualquer coisa, nós vemos que a obra seguiu e, diferente da atitude de muitos cristãos nos nossos dias, a liderança da igreja pediu a eles uma palavra de exortação. Hoje é preciso ter muito cuidado no evangelho politicamente correto para fazermos exortações em amor da parte de Deus. Temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus e não endurecer o nosso coração como no passado, na época de Moisés, em Meribá. Esses que não ouviram, não deram ouvidos às palavras de exortação, não chegaram à terra prometida, mas morreram no deserto. Exortemo-nos uns aos outros e tenhamos a humildade de nos sujeitarmos às autoridades que Deus coloca sobre nós, quer na igreja, quer fora da igreja. Que Deus nos abençoe, que sejamos uma igreja que inclui os jovens, que tem paciência com as pessoas em formação, porque ao final eles estão na transição para assumirem a liderança dos que são mais velhos e dar continuidade à obra. E estejamos também abertos às exortações dos nossos líderes, porque o mundo está cheio de falsos profetas, de relativização da verdade, inclusive a bíblica, e nós temos que fitar os nossos olhos, que estar atentos para não nos desviarmos da lei de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Fazendo isso, assim agindo, seremos grandemente abençoados e seremos bênçãos no nosso bom testemunho na vida das pessoas. Que sejamos este instrumento na nossa viagem missionária neste mundo tão controverso da pós-modernidade. Em nome de Jesus, tenham todos um dia abençoado na sua viagem missionária. Amém.
invoca-me.